Fala, família da Sá Futebol, firmeza? Família, eu tô aqui hoje. A gente não vai falar do Paulistão, até porque só fizemos um jogo, né, na quarta-feira, que foi um jogo do Palmeiras atrasado, por conta da Supercopa do Brasil. O assunto é relacionado ao Palmeiras, mais especificamente sobre o Abel Ferreira, que há muito tempo atrás eu fiquei devendo um vídeo pra vocês aqui de quem deveria ser, né, quem eu acho que poderia ser o técnico da seleção brasileira. E teve muitas especulações de técnicos estrangeiros, principalmente que estão atuando na Europa, né? Ancelotti, Guardiola, Klopp, enfim, vários treinadores aí, até de segundo escalão da Europa. Mas, vou dar minha opinião sincera aqui há muito tempo. Eu já até falei sobre isso aqui no canal. Eu acho que o Abel Ferreira, ele tem, né, condições, tem muito conhecimento, é um ótimo treinador, ganhou tudo que praticamente que disputou aqui no Brasil. Então, na minha opinião, ele deveria ser o técnico da seleção. Hoje, eu li uma notícia que o nome dele, assim como de outros técnicos, estavam sendo ventilados, né? Mas a CBF não gostou da atitude que ele teve no jogo de sábado contra o Flamengo, né? Ele realmente se exaltou muito, chutou o microfone, deu jogo de corpo na Arrascaeta e tudo mais. Enfim, não é uma atitude exemplar. Eu reitero isso. O Abel mesmo já admitiu isso. Só que eu acho que a gente acaba botando algumas coisas acima da qualidade, né, que aquele profissional tem. Eu acho que a seleção brasileira precisa voltar a ganhar. Eu acho que o Abel, ele conhece muito bem o que se passa aqui no futebol brasileiro. Eu não acho que o treinador que esteja acostumado a atuar na Europa, ele vai ter a mesma sagacidade, vamos dizer assim, para gerir, para entender o nosso futebol aqui, porque a gente sabe de muita coisa que acontece aqui, principalmente na CBF. Né? O Abel, ele já tem um pouco dessa convivência, né, com o nosso, com o folclore do nosso futebol, né? Porque o clube, ele é um expoente também de coisas que acontecem na CBF. Então, eu acho que o Abel, por vários motivos, e esse é um deles, poderia ser sim no técnico da seleção. Ah, mas se ele for expulso, como é que vai fazer? Numas oitavas de final, numas quartas de final? Olha, o treinador, na minha opinião, ele não muda o jogo em si, né? Ele prepara o time para o jogo. Eu acho que o trabalho do treinador, ele é assim, indispensável até 2 horas antes da partida, no momento da preleção, pré-jogo, né? Na beira do campo, quando os times estão jogando, tudo que foi dito durante a semana, tudo que foi trabalhado durante a semana, vai ser executado ali. Então os jogadores não precisam, né, de uma presença física do treinador na beira do campo. Essa é a minha humilde opinião, tá? Eu acho que todos ali são profissionais, são o alicerce de suas famílias, sabem da responsabilidade que eles têm em relação àquilo, e muita coisa do que vai ser feito no jogo já é pré-estabelecido, né? Claro que a gente sempre vai contar com a intuitividade de um jogador que seja mais habilidoso, mais voluntarioso, mas isso é natural do jogador, né? Eu acho que no momento do jogo o treinador não tem todo esse poder. Claro, no feeling, né, qual o momento que devemos fazer a substituição, tudo, eu acho que sim, mas isso daí é uma coisa trabalhada entre a comissão técnica, né? Caso o treinador seja expulso, vão ter mais 2 assistentes ali no mínimo, para tomar as decisões que eles já combinaram entre si. Então, eu não vejo toda essa importância da presença do treinador no momento do jogo, caso o Abel, ou seja, o treinador, ou seja expulso durante uma partida decisiva. Tanto que ele foi expulso
no jogo da Supercopa, e o Palmeiras manteve tudo aquilo que acredito que tenha sido conversado antes. Segurou o resultado de 4-3 e foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, que na minha opinião tem um time até com uma qualidade superior ao do Palmeiras, né? Então assim, eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa de um cara que traga mais competitividade para os nossos jogadores. Eu acho que a gente tem na seleção brasileira jogadores de muito talento, mas muitas vezes falta um pouco do mental, falta um pouco vou usar uma expressão aqui, chula, do tesão de querer ganhar. Eu acho que às vezes falta um pouco disso sim. E tomadas de decisões, sabe? Que o treinador tem que ter em alguns momentos. Eu acho que, por exemplo, eu não posso afirmar, e eu também não gosto muito de ficar falando do passado, mas é só para dar um exemplo para vocês. Eu não sei se fosse o Abel o técnico da seleção brasileira, se faltando 3 minutos para acabar o jogo, ia ter 4 jogadores nossos no campo de defesa do adversário, né? Porque muita gente fala da decisão dos pênaltis, tudo, mas a gente perdeu o jogo ali. A gente perdeu o jogo quando a gente não matou a jogada, já que subiu todo mundo. Deveria ter feito a falta lá em cima do Modric, né? O Casemiro estava na jogada e assim, o Casemiro fez uma bela partida naquele dia. Mas, e acho que até ele ficou muito exposto defensivamente, porque o Paquetá não estava recompondo como vinha fazendo nos outros jogos. Mas ali ele poderia ter matado a jogada. Ele ia tomar um segundo cartão amarelo. O Fabinho entrava nas quartas finais. Você tem o elenco, né? Então, e nos pênaltis também, eu acredito que se fosse um treinador como o Abel, o Rodrigo não teria batido o primeiro pênalti. Enfim, são coisas que já passou e gostaria, não adianta ficar falando. A gente tem que cuidar do que tá para vir agora. E eu como gestor, como um homem forte da CBF, eu não deixaria um treinador como o Abel dando sopa, precisando voltar a conquistar e voltar a competir em alto nível, né? Porque a gente perdeu uma Croácia nos pênaltis. Com todo respeito à Croácia, que tem eu acho que dos últimos anos aí vem tendo a melhor geração de jogadores, mas a gente é um único campeão no mundo ainda é o Brasil. E muitas vezes o nosso nome, a nossa hierarquia, a gente não está conseguindo fazer ela valer, mas em competições mundiais. Então, eu reitero aqui, eu acho que o Abel tem que ser mesmo outro cara que seja tão competente quanto ele. A maioria está na Europa. Não acredito que o Guardiola largará o City para ganhar menos, né? Porque eu não acredito que a CBF tenha um poder aquisitivo, apesar de ter muito dinheiro, mas a gente, conforme eu disse, né, a gente sabe que a CBF tem muitas coisas obscuras. Então a gente não tem cancha para tirar o Guardiola do City, na minha opinião. A gente não tem cancha para tirar o Klopp do Liverpool. E para mim, se não for Klopp, Guardiola, Ancelotti, não serve. Porque se vão lá para a Europa para trazer o técnico do Borussia Dortmund, por exemplo, a gente tem outros treinadores aqui, também estrangeiros, né? Como o Abel, no caso, como, enfim, outros que esteve ou estão aqui no nosso mercado, no nosso futebol, que são do mesmo nível e têm condições de exercer o mesmo trabalho. Vai dar certo? Não sei, né? Tem vários, o jogo é jogado dentro de campo, mas eu acho que com um treinador como o Abel a gente está mais próximo do sucesso do que a gente teve nesses últimos 8 anos de ciclo, né? Essas últimas 2 Copas do Mundo. E eu acho o Tite um belo treinador, né? E eu acho que até a Copa de 22 ele era o nome mesmo, porque ele vinha tendo mais sequência ali no trabalho e tudo mais.
mas não se mostrou um cara de muitas ideias. Acho que demorou muito para fazer algumas renovações importantes. A gente não conseguiu entrar na Copa com um time totalmente alinhado, entrosado. A gente não conseguiu arrumar um lateral direito, né? Da altura do titular, enfim, para ser reserva. Então faltou algumas coisas no trabalho do Tite que me incomodou nesse final de ciclo. E eu acho que tá na hora da gente fazer esse intercâmbio aí e deixar coisas que são alheias ao campo, né? Claro que não dá para deixar tudo que é alheio ao campo de fora, né? A gente tem um exemplo aí, enfim, muito triste e muito decepcionante, de um jogador que disputou a Copa do Mundo e tá sendo indiciado lá na Espanha, né? Então, enfim, claro que nem tudo pode ser ali ao campo. Esse assunto é uma dessas coisas, mas questão comportamental, questão indisciplinar, se o Abel cometer, ele vai levar as punições devidas, tanto da empresa que ele trabalha, né, do clube que ele trabalha, quanto dos órgãos que cuidam do futebol. Então isso realmente não me preocupa e não me faz abandonar a ideia de querer o Abel na seleção brasileira. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição. Vou deixar também na tela, junto com o link do meu, do link do meu outro canal. Vai estar na descrição também, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam. Enfim, fique à vontade para concordar, para discordar. É só uma opinião que eu tô dando aqui. Mas se vocês quiserem, né, aprofundar isso, comentem aí e dá o like. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu!